Olá você, eu sou a Paula. Seja bem-vindo ao meu canal Lendo com Amor. Vamos ler mais alguns capítulos do livro de Lori Gottlieb. Talvez você deva conversar com alguém? Então vamos lá. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. Pode deixar o seu comentário também que eu irei amar responder. Obrigado! Capítulo 27. A mãe de Wendell. Quando Wendell era menino, todo mês de agosto ele e seus 4 irmãos amontoavam-se na perua da família e iam com os pais do subúrbio onde moravam no centro-oeste até um chalé em um lago passar férias com sua grande família. Ao todo havia cerca de 20 primos e a garotada perambulava como uma matilha, saindo pela manhã, voltando a se reunir com os adultos para o almoço em que comiam vorazmente sentados em cobertas espalhadas sobre um campo verdejante e desaparecendo novamente até a hora do jantar. Às vezes, os primos saíam de bicicleta, mas o Wendell, o mais novo, tinha medo de pedalar uma bike. Sempre que seus pais e irmãos mais velhos ofereciam-se para lhe ensinar, ele fingia indiferença, mas todos sabiam que a história de um menino mais velho da cidade que tinha caído de bicicleta, batido a cabeça e ficado surdo por causa da pancada, permanecera na mente de Wendell. Por sorte, as bicicletas não tinham tanta importância no chalé. Mesmo quando alguns primos saíam pedalando, sempre haviam crianças o suficiente com quem ele podia nadar no lago, subir nas árvores e disputar brincadeiras épicas de rouba-bandeira. Então, num verão, logo depois de Wendell fazer 13 anos, ele sumiu. O grupo de primos havia voltado para o almoço e enquanto eles saboreavam uma melancia, alguém notou que Wendell não estava lá. Verificaram dentro dos chalés vazios. Grupos dispersaram-se para procurar por ele no lago, na mata, em volta da cidade, mas o Wendell não estava em lugar algum. Após 4 horas apavorantes para sua família, Wendell voltou pedalando uma bicicleta. Aparentemente, uma menina bonitinha que ele conhecera perto do lago o tinha convidado para pedalar com ela. Então, ele foi até a loja de bicicletas e explicou seu problema. O proprietário olhou para aquele menino ansioso, magrelo, de 13 anos, e entendeu imediatamente. Fechou a loja, levou Wendell até um terreno abandonado e ensinou-o a pedalar. Depois, deu-lhe um dia de aluguel de graça. Agora, ali estava ele, pedalando uma bicicleta até os chalés. Seus pais gritaram de alívio. Wendell e a menina do lago pedalaram juntos todos os dias até o final da viagem, e depois disso trocaram cartas por vários meses. Mas um dia, ele recebeu uma carta dela dizendo que sentia muito, mas tinha encontrado um novo namorado em sua escola e não mais escreveria para Wendell. Sua mãe encontrou a página rasgada enquanto esvaziava o lixo. Wendell fingiu não se importar. Aquele ano foi um curso intensivo de bicicleta e amor. A mãe de Wendell observou mais tarde. Você se arriscou, caiu, tornou a subir e fez tudo de novo. Wendell realmente tornou a subir e, com o tempo, parou de fingir que não se importava. Depois de se formar na faculdade e de se juntar aos negócios da família, não podia mais fingir que seu interesse em psicologia não passava de um hobby. Então, pediu demissão e fez um doutorado em psicologia. Agora era a vez do pai dele fingir que não se importava. E assim como Wendell, ele acabou voltando a subir naquela bicicleta metafórica e abraçou a decisão do filho. Pelo menos é assim que a mãe de Wendell conta a história. É claro que ela não me contou essa história. Sei tudo isso por cortesia da internet. Gostaria de poder dizer que tropecei acidentalmente nessa informação, que precisava do endereço de Wendell para lhe mandar um cheque. Digitei seu nome e, uau, veja o que apareceu. Logo ali, na primeira página de resultados, havia uma entrevista com sua mãe, mas a única parte que seria verdade é aquela em que digitei seu nome.
um pequeno consolo. Não fui a única a dar um Google no meu terapeuta. Julie me disse uma vez algo sobre um cientista de sua universidade, sobre quem eu havia escrito, como se tivesse mencionado previamente que nós duas o conhecíamos, não tínhamos. Rita, certa vez, aludiu ao fato de que ela e eu havíamos crescido em Los Angeles, embora eu jamais tivesse contado a ela onde cresci. John terminou uma de suas diatribes sobre idiotas a respeito de um contratado recém-saído da faculdade em Stanford. Com isso, a Harvard do Oeste, meu cu. Depois, olhando envergonhado para mim, acrescentou, sem querer ofender. Ele deve ter descoberto que estudei em Stanford. Também sei que John deu um Google em Wendell para checar o terapeuta da esposa, porque uma vez ele reclamou que o Wendell não tinha site nem foto, o que imediatamente o deixou desconfiado. O que esse idiota está tentando esconder? Disse. Ah, certo, sua incompetência. Portanto, os pacientes dão mesmo um Google em seus terapeutas, mas essa não foi minha desculpa. Na verdade, nunca tinha me ocorrido pesquisar sobre o Wendell até ele sugerir que, ao espionar o namorado pelo Google, eu estava me prendendo a um futuro que havia sido cancelado. Estava vendo o futuro do namorado se desdobrar enquanto eu permanecia presa no passado. Eu precisaria aceitar que agora o futuro dele e o meu, sua presença e a minha estavam separados e que tudo que nos restava em comum era nossa história. Sentada junto ao meu notebook, lembrei-me da maneira com que Wendell havia tornado tudo isso muito claro. Depois pensei em como eu não sabia quase nada sobre ele, além do fato de que ele tinha estagiado com Caroline, a colega que me dera seu nome. Eu não sabia onde ele tinha se informado, no que tinha se especializado, nem qualquer informação básica que as pessoas tendem a reunir online antes de procurar um terapeuta. Estava tão louca por ajuda que aceitei a indicação de Caroline para meu amigo sem tê-lo avaliado. Se algo não estiver funcionando, faça algo diferente. Ensinam os terapeutas no estágio quando eles chegam num impasse com o paciente. E nós também sugerimos isso a nossos pacientes. Porque continuar fazendo a mesma coisa é inútil toda vez. Se seguir o namorado online estava me deixando estagnada, Wendell sugeriu eu deveria fazer algo diferente. Mas o quê? Tentei fechar os olhos e respirar fundo algumas vezes. Intervenção que pode quebrar uma necessidade compulsiva. E funcionou, mais ou menos. Quando abri os olhos, não digitei o nome do namorado do Google, digitei o de Wendell. John tinha razão. Wendell era virtualmente invisível, sem site, sem LinkedIn, sem publicação no Psicólogo Today, sem Facebook ou Twitter, apenas um único link com o endereço de seu consultório e o número de telefone. Para um profissional da minha geração, Wendell era excepcionalmente old school. Percorri mais uma vez os resultados da pesquisa. Haviam vários Wendells Bronson, mas nenhum deles era meu terapeuta. Continuei procurando e 2 páginas depois notei um registro do Help para Wendell. Tinha uma avaliação. Cliquei. A usuária, chamada Angela L., tinha sido considerada uma comentarista de elite por 5 anos seguidos e não era de se surpreender. Havia postagens dela sobre restaurantes, tintureiros, loja de colchões, parques para cachorros, dentistas, uma sequência deles, ginecologistas, manicures, carpinteiros, floristas, lojas de roupas, hotéis, empresas de controles de pragas, transportadoras, farmácias, vendedores de carros, estúdios de tatuagem, um advogado para danos pessoais e até um advogado de defesa criminal, algo a ver com ter sido falsamente acusada de uma infração de estacionamento que de algum modo tornou-se uma ofensa criminal. Mas o mais surpreendente sobre Angela L.
Não era o número total de comentários, era o quanto quase todos eram agressivamente negativos. Fracasso, ela escrevia, ou cretinos. Angela L. parecia terrivelmente desapontada com tudo, a maneira como suas cutículas eram tiradas, a maneira como uma recepcionista falou com ela. Até quando ela estava de férias, nada escapava a seu escrutínio. Postou comentários enquanto estava no quiosque de aluguel de carros, no check-in do hotel, ao chegar ao seu quarto, em aparentemente todos os lugares onde comia e bebia durante a viagem e até na praia, onde uma vez pisou em uma pedra no que deveria ser uma areia branca e sedosa e afirmava ter machucado o pé. Invariavelmente, todo mundo que ela encontrava era preguiçoso, incompetente ou estúpido. Ela me lembrou John, e então me ocorreu que talvez Angela L. fosse Margot, porque a única pessoa no mundo que não a irritava ou a tratava injustamente era Wendell. Ele recebeu de Angela L. o primeiríssimo comentário 5 estrelas. Já estive em muitos terapeutas. Nenhuma surpresa nisso. Mas, desta vez, sinto como se estivesse realmente progredindo, ela escreveu. Continuou, exagerando sobre a compaixão e a sabedoria de Wendell, acrescentando que ele a estava ajudando a ver como seu comportamento contribuía para suas dificuldades conjugais. Por causa de Wendell, acrescentou, ela tinha conseguido se reconciliar com o marido depois da separação, nada a ver com Margot. O comentário fora postado 1 ano antes. Percorrendo suas avaliações subsequentes, notei uma tendência. Gradualmente, suas críticas de 1 e 2 estrelas tornaram-se elogios de 3 e depois 4 estrelas. Angela L. estava se tornando menos irritada com o mundo, menos propensa a culpar os outros por sua infelicidade, o que chamamos de externalização. Havia menos raiva para com os funcionários do serviço de atendimento ao cliente, menos percepção de descortesias, personalização, mais autoconsciência, reconhecendo em um comentário que ela podia ser difícil de satisfazer. A quantidade de posts também tinha diminuído, fazendo o empenho parecer menos obsessivo. Ela estava se aproximando da sobriedade emocional, a habilidade para gerenciar os próprios sentimentos sem se automedicar, quer essa medicação venha sob forma de substâncias defesas, casos amorosos ou internet. Parabéns a Wendell, pensei. Eu podia ver a evolução emocional de Angela L. através do progresso de seus comentários no Help. Mas, justo quando estava admirando a habilidade de Wendell, dei com outro comentário de apenas 1 estrela, irado de Angela L. Era para um serviço de translado, uma depreciação de um comentário anterior, 4 estrelas, que ela havia dado à empresa. Angela L. parecia furiosa que o ônibus tocasse alto música de elevador e que o motorista não pudesse desligá-la. Como eles podiam atacar passageiros dessa forma? 3 parágrafos depois, ressaltado por múltiplas palavras em caixa alta e pontos de exclamação, Angela L. terminou o comentário com: usei essa empresa durante meses, mas essa foi a última vez. Nosso relacionamento terminou. Seu rompimento dramático com o serviço do translado, depois de todas aquelas críticas anteriores mais equilibradas, já era o esperado. Como muitas pessoas, ela provavelmente tinha recuado, se arrependido, percebido que tinha chegado ao fundo do poço e decidiu que a moderação não bastava, tinha que largar o help de vez. E até então foi o que aconteceu. Aquele foi o último comentário de Angela L., postado 6 meses atrás, mas eu não estava pronta para largar minha espionagem via Google. Meia hora depois, meu cursor
pairou sobre a entrevista da mãe de Wendell. O terapeuta que eu conhecia parecia tanto fundamentado quanto não convencional, duro e gentil, seguro e desajeitado. Quem o tinha criado? Senti como se tivesse encontrado a mina de ouro, por assim dizer. Logicamente, cliquei. A entrevista acabou sendo uma história de família de 10 páginas. Apareceu no blog de uma organização local que documentava a vida de famílias notáveis que havia vivido naquela cidade do Centro-Oeste por meio século. Soube que o pai e a mãe de Wendell tinham nascido pobres. Sua avó materna falecera no parto, e então sua mãe foi criada por uma tia em um pequeno apartamento, e aquela família passou a ser a sua. Enquanto isso, o pai de Wendell tinha se tornado um self-made man, o primeiro em sua família a ir para a faculdade. Foi nessa grande universidade estadual que ele conheceu a mãe de Wendell, a primeira mulher da sua família a se formar no ensino superior. Depois de casados, o pai abriu um negócio, a mãe deu à luz a uma ninhada de 5, e quando Wendell era adolescente, a família havia se tornado absurdamente rica, um dos motivos para a entrevista que eu estava lendo. Aparentemente, os pais de Wendell deram grande parte de sua riqueza para causas beneficentes. Quando descobri os nomes dos irmãos de Wendell, de suas esposas e filhos, tinha me tornado tão desequilibrada quanto Angela L. Pesquisei a família toda de Wendell, suas profissões, em que cidade moravam, a idade dos filhos, quem era divorciado. Nada disso foi fácil de encontrar. Minha missão requereu inúmeras referências cruzadas e muito tempo. Devo reconhecer que eu sabia algumas coisas sobre Wendell pelos comentários que ele estrategicamente soltava em nossas sessões. Uma vez depois de eu ter dito, mas não é justo, sobre a situação do namorado, Wendell olhou para mim e respondeu carinhosamente: Você parece minha filha de 10 anos, o que te leva a crer que a vida deveria ser justa. Assimilei seu ponto de vista, mas também pensei, ele tem uma filha mais ou menos da idade do meu filho. Quando ele me jogava essas pistas, pareciam presentes inesperados. Mas naquela noite na internet, sempre havia outro caminho, outro link. Ele tinha conhecido a esposa através de amigos comuns. Sua família vivia em uma casa estilo espanhol que, segundo um site imobiliário, tinha dobrado de valor desde que eles a compraram recentemente. Quando ele precisou reagendar nosso horário, foi por estar participando de uma conferência. Quando finalmente fechei meu notebook, a noite tinha acabado e eu me sentia culpada, vazia e exausta. A internet tanto pode ser um bálsamo quanto um vício, uma maneira de bloquear a dor, o bálsamo, ao mesmo tempo que cria o vício. Quando o efeito da droga cibernética passa, você se sente pior, não melhor. Os pacientes pensam que querer saber sobre seus terapeutas, mas com frequência, depois que descobrem, desejam que não o tivessem feito, porque esse conhecimento tem o potencial de contaminar a relação, fazendo os pacientes filtrarem conscientemente ou não o que dizem em suas sessões. Eu sabia que tinha feito algo destrutivo e também sabia que não contaria ao Wendell. Entendi o motivo quando um paciente, sem querer, revela saber mais a meu respeito do que compartilhei e pergunto a respeito. Há uma ligeira hesitação enquanto a pessoa decide se vai ser sincera ou mentir. É difícil confessar ter investigado o seu terapeuta. Eu estava envergonhada de ter invadido a privacidade de Wendell, de ter desperdiçado a noite e jurei, talvez como Angela L., nunca repetir isso. Ainda assim, o mal estava feito. Quando voltei a Wendell na quarta-feira seguinte, senti-me sobrecarregada pela minha recente descoberta. Não conseguia parar de pensar que era só uma questão de tempo para eu vacilar, exatamente como acontecia com meus próprios pacientes. Capítulo 28. Viciada. Anotação no prontuário. Charlotte, paciente de 25 anos, relata estar se sentindo ansiosa nos últimos meses, embora nada tenha ocorrido de diferente.
Declara estar entediada com o seu trabalho. Descreve dificuldade com os pais e uma vida social agitada, mas nenhum histórico de relacionamentos românticos significativos. Informa que, para relaxar, bebe umas 2 taças de vinho todas as noites. Você vai me matar, Charlotte diz ao entrar e se acomodar lentamente na grande poltrona diagonalmente à minha direita. Coloca uma almofada no colo, depois joga a manta por cima. Ela nunca se sentou no sofá, nem mesmo na primeira sessão, fazendo da poltrona seu trono. Como sempre, tira seus pertences da bolsa, um por um, desembalando as coisas para sua permanência de 50 minutos. No braço esquerdo da poltrona, coloca seu celular e o pedômetro, no da direita, a garrafa de água e os óculos escuros. Hoje, ela está usando blush e batom, e sei que isso significa. Voltou a flertar com o sujeito da sala de espera. Nosso conjunto tem uma grande área de recepção, onde os pacientes esperam para ser atendidos. A saída das sessões é mais privada. Existe uma passagem por um corredor interno que leva ao saguão do prédio. Em geral, os pacientes ficam recolhidos em si mesmos na sala de espera, mas tem algo acontecendo com Charlotte. O cara, como Charlotte chama o objeto de seu flerte, nenhuma de nós sabe seu nome. É paciente do meu colega Mike, e ele e Charlotte têm suas sessões no mesmo horário. Segundo ela, na primeira vez que o cara apareceu, eles imediatamente repararam um no outro, trocando olhares por cima de seus respectivos celulares. Isso levou semanas e depois das sessões dele, que também terminavam na mesma hora, os dois saíam pela porta interior, trocando mais olhares no elevador, antes de seguirem caminhos separados. Por fim, um dia, Charlotte chegou com uma novidade. O cara acabou de falar comigo. Ela cochichou, como se ele pudesse ouvi-la através das paredes. O que ele disse? Perguntei. Ele perguntou, então, qual é o seu problema? Boa frase, pensei, impressionada, apesar da breguice. Então, agora vem a parte em que você vai me matar, ela disse naquele dia. Respirou fundo, mas eu já tinha ouvido essa frase. Se Charlotte bebeu demais na semana anterior, abre a sessão com você vai me matar. Se ela se atracou com o sujeito e se arrependeu, como acontece com frequência, também começa com você vai me matar. Eu até ia matá-la quando ela deixou de pesquisar as opções para a faculdade e perdeu o prazo de inscrição. Já tínhamos conversado sobre como debaixo dessa projeção havia uma profunda sensação de vergonha. Tudo bem, você não quer me matar, ela admitiu, mas eu não sabia o que dizer, então fiquei paralisada. Ignorei-o totalmente e fingi que estava digitando. Nossa, eu me odeio. Imaginei o cara, naquele exato momento, sentado na sala de terapia do meu colega, a pouca distância, contando o mesmo incidente. Finalmente falei com aquela menina na sala de espera e ela me rejeitou totalmente. Ah, eu parecia um idiota. Nossa, eu me odeio. Mesmo assim, na semana seguinte, o flerte continuou. Quando o cara entrou na sala de espera, Charlotte me contou. Ela disse uma frase que tinha ensaiado a semana toda. Quer saber o que tem de errado comigo? Perguntou a ele. Fico paralisada quando estranhos na sala de espera me fazem perguntas. Isso fez o cara rir e os dois estavam rindo quando abri a porta para recebê-la. Ao meu ver, o cara corou. Culpa? Imaginei. Ao irmos para minha sala, Charlotte e eu passamos por Mike, que estava se aproximando para buscar o cara. Mike e eu nos encaramos, depois imediatamente desviamos os olhos. Pensei. O cara também contou para ele sobre Charlotte. Na semana seguinte, as provocações na sala de espera estavam a todo vapor. Charlotte contou-me que perguntou ao cara seu nome e ele respondeu: Não posso te dizer. Por que não? Ela perguntou. Tudo aqui é confidencial, ele disse. Tudo bem,
confidencial. Ela replicou: meu nome é Charlotte, estou indo falar a respeito com a minha terapeuta agora. Espero que faça valer seu dinheiro, ele disse com um sorriso sexy. Eu tinha visto o cara algumas vezes e Charlotte tinha razão, o sorriso dele era um arraso. E embora eu não soubesse nada a seu respeito, algo em mim previa perigo para Charlotte. Considerando seu histórico com homens, tive a sensação de que tudo aquilo terminaria mal e 2 semanas depois, Charlotte chegou com uma informação. O cara tinha vindo à sessão com uma mulher. É claro, pensei. Indisponível. Bem o tipo de Charlotte. Na verdade, ela tinha usado a mesma expressão todas as vezes em que mencionou o cara. Ele é muito meu tipo. O que a maioria das pessoas quer dizer com tipo é uma sensação de atração, um tipo de aparência física ou um tipo de personalidade que as incita. Mas o que realça o tipo de uma pessoa, de fato, é uma sensação de familiaridade. Não é por coincidência que as pessoas tiveram pais mal-humorados, frequentemente acabem escolhendo companheiros ranzinzas, que as que tiveram pais alcoólatras frequentemente são atraídas por companheiros que bebem um bocado, ou aquelas que tiveram pais reservados ou críticos vejam-se casadas com cônjuges retraídos ou exigentes. Por que as pessoas fazem isso consigo mesmas? Porque a atração para esse sentimento do familiar dificulta distinguir o que elas querem como adultas daquilo que experienciaram quando crianças. Elas têm uma atração inquietante por pessoas que compartilham as características de um genitor que, sobre algum aspecto, as magoou. No começo de um relacionamento, essas características mal são perceptíveis, mas o inconsciente tem um sistema de radar bem afinado, inacessível à mente consciente. Não é que as pessoas queiram se machucar novamente, mas sim dominar uma situação na qual se sentiam impotentes quando crianças. Freud chamou isso de compulsão repetitiva. Talvez desta vez o inconsciente imagina: eu posso voltar a curar aquela ferida de tempos atrás envolvendo-me com alguém familiar, mas novo. O único problema é que, ao escolher companheiros familiares, as pessoas asseguram o resultado oposto. Elas reabrem as feridas e se sentem ainda mais inadequadas e indignas do amor. Isso acontece totalmente fora da consciência. Charlotte, por exemplo, que dizia querer um namorado confiável, apto à intimidade, mas toda vez que conhecia alguém que era seu tipo, seguiam-se caos e frustração. Por outro lado, depois de um encontro com um sujeito que parecia possuir muitas das qualidades que ela afirmava querer num companheiro, ela veio à terapia e relatou: é uma pena, mas simplesmente a química não rolou. Para seu inconsciente, a estabilidade emocional do rapaz pareceu estranha demais. O terapeuta Terry Real descreveu nosso padrão de comportamento como nossa família originária internalizada. Trata-se do nosso repertório de temas relacionais. As pessoas não precisam contar suas histórias com palavras, porque elas sempre as ensinam para você. Com frequência, elas projetam expectativas negativas no terapeuta, mas se o terapeuta não corresponder a essas expectativas negativas, essa experiência emocional corretiva com uma pessoa confiável e benevolente muda os pacientes. Eles aprendem que o mundo não vem a ser a sua família de origem. Se Charlotte trabalhar comigo seus sentimentos complicados em relação aos pais, ela descobrirá cada vez mais atraída por um tipo diferente, um que possa lhe dar experiência não familiar, a experiência não familiar que procura, como um companheiro compassivo, confiável e maduro. Até lá, todas as vezes em que encontrar um sujeito disponível que poderia amá-la, seu inconsciente rejeitará essa estabilidade como não interessante. Ela ainda equipará sentir-se amada não à paz ou à alegria, mas à ansiedade. E assim vai. O mesmo sujeito, nome diferente, resultado igual. Você viu ela?
Charlotte perguntou, referindo-se à mulher que veio à terapia com o cara. Deve ser a namorada dele. Na rápida olhada em que eu tinha captado, os dois estavam sentados em cadeiras vizinhas, mas sem qualquer tipo de interação. Assim como o cara, a moça era alta, com cabelo escuro e volumoso. Poderia ser sua irmã, pensei, vindo com ele para uma terapia familiar, mas provavelmente Charlotte estava certa, o mais possível era que fosse sua namorada. E agora, na sessão de hoje, 2 meses depois que a namorada do cara passou a ser um acessório na sala de espera, Charlotte voltou a dizer que vou matá-la. Percorro as possibilidades em minha mente, a primeira delas sendo de que ela dormiu com o cara apesar da namorada. Imaginei a namorada e o cara sentados na sala de espera com Charlotte, a namorada sem saber que Charlotte havia dormido com o seu namorado. Imaginei a garota gradualmente dando-se conta disso e rompendo com o cara, deixando ele e Charlotte livres para se tornarem um casal. Então imaginei Charlotte fazendo o que costuma fazer nos relacionamentos, evitando intimidade, e o cara fazendo o que quer que faça nos relacionamentos, só Mike sabe, e a coisa toda explodindo de maneira espetacular. Mas estou enganada. Hoje, Charlotte acredita que vou matá-la porque ontem à noite, quando ela estava saindo do trabalho no ramo de finanças para ir à sua primeira reunião dos Alcoólicos Anônimos, alguns colegas convidaram-na para tomar uns drinks e ela aceitou porque achou que seria uma boa oportunidade para fazer contatos. Então ela me disse, sem um traço de ironia, que bebeu demais porque estava nervosa consigo mesma por não ir à reunião do AA. Nossa, ela diz, eu me odeio. Certa vez, um supervisor me disse que todo terapeuta tem a experiência de atender um paciente com quem as similaridades sejam tão chocantes que essa pessoa parece ser seu duplo. Quando Charlotte entrou na minha sala, eu soube que ela era essa paciente, ou quase isso. Ela era a irmã gêmea da Lori, de 20 anos. Não apenas porque éramos parecidas fisicamente e tínhamos hábitos de leitura e maneirismos similares, mas também tínhamos modos padronizados de pensar excessivos e negativos. Charlotte procurou-me 3 anos depois de se formar na faculdade, e embora tudo parecesse bem externamente, tinha amigos e um trabalho respeitável, pagava suas próprias contas, estava insegura quanto à direção da sua carreira, em conflito com os pais e, de maneira geral, perdida. É verdade que eu não bebia em excesso, não dormia com pessoas ao acaso, mas transitei por essa década igualmente às cegas. Pode parecer lógico que, se você se identifica com um paciente, o trabalho ficará mais fácil porque, intuitivamente, você o compreende. Mas sob vários aspectos, esse tipo de identificação dificulta as coisas. Tive que ficar ultra atenta em nossas sessões para ter certeza de que via Charlotte como uma pessoa distinta e não como uma versão mais jovem de mim mesma que eu poderia voltar a consertar. Mais do que com outros pacientes, tive que resistir à tentação de intervir e corrigi-la com demasiada rapidez. Quando ela se joga na poltrona, conta uma história sinuosa e termina com uma reclamação, expressa em uma pergunta. O meu gerente não é absurdo? Dá para acreditar que minha colega que mora comigo disse isso? Contudo, aos 25 anos, Charlotte sofre, mas não tem um desapontamento significativo. Ao contrário de mim, ela não teve um acerto de contas da meia-idade. Ao contrário de Rita, não maltratou seus filhos nem se casou com alguém abusivo. Ela tem a dádiva do tempo, se souber usá-lo com sabedoria. Charlotte não se via como uma viciada ao começar o tratamento para depressão e ansiedade. Bebia, insistia, apenas umas 2 taças de vinho todas as noites para relaxar.
Imediatamente apliquei o cálculo terapêutico padrão, usado quando alguém parece defensivo em relação ao uso de drogas ou álcool, qualquer que seja a quantidade total relatada, dobre-a. Por fim, soube que o consumo de álcool de Charlotte a cada noite era de, em média, 3/4 de uma garrafa de vinho, às vezes precedidos por um coquetel ou 2. Ela disse que nunca bebia durante o dia, a não ser nos finais de semana, acrescentou, por motivos de #brunch, e raramente aparecia bêbada na frente dos outros, tendo desenvolvido uma tolerância no decorrer dos anos, mas às vezes tinha sim dificuldade para se lembrar de fatos e detalhes no dia seguinte à bebedeira. Mesmo assim, acreditava que não havia nada de incomum no seu consumo social de álcool e estava obcecada em relação ao seu verdadeiro vício, aquele que progressivamente a afligia. Quanto mais ela permanecia na terapia, eu dizia que, se pudesse, viria todos os dias, toda semana, depois que eu indicava que nosso tempo estava esgotado. Charlotte suspirava drasticamente e exclamava, surpresa: Jura? Está falando sério? Depois, bem lentamente, enquanto eu esperava junto à porta aberta, ela juntava um a um seus pertences espalhados: óculos escuros, celular, garrafa d'água, elástico de cabelo, frequentemente esquecendo alguma coisa que precisaria vir buscar mais tarde. Viu? Dizia quando eu sugeria que o fato de esquecer coisas era sua maneira de não deixar a sessão. Sou viciada em terapia. Ela usava o termo genérico terapia em vez do mais pessoal você. Mas, por mais que eu não goste de ir embora, a terapia era a configuração perfeita para alguém como Charlotte, uma pessoa que desejava ligação, mas também a evitava. Nosso relacionamento era a combinação ideal de intimidade e distância. Ela podia ficar próxima a mim, mas não próxima demais, porque, terminado o horário, gostando ou não, ela ia para casa. Durante a semana, também, ela podia se aproximar, mas não demais, enviando-me por e-mail artigos que havia lido ou frases curtas sobre algo que havia acontecido entre as sessões. Minha mãe telefonou com um comportamento maluco e não gritei com ela. Ou fotos de várias coisas que tinha achado divertidas. Uma placa de carro com os dizeres For Eve Junk, que eu esperava não ter sido tirada enquanto ela estava embriagada no volante. Se eu tentava conversar sobre essas coisas durante nossas sessões, Charlotte desconsiderava-as. Só achei engraçado, disse sobre a placa do carro. Quando enviou um artigo sobre uma epidemia de solidão em sua faixa etária, perguntei sobre como aquilo repercutia nela. Na verdade, de nenhuma forma. Respondeu com uma expressão perplexa no rosto. Só achei culturalmente interessante. É claro que, no intervalo entre as sessões, os pacientes pensam o tempo todo em seus terapeutas, mas para Charlotte, manter-me presente em sua mente parecia mais uma perda de controle do que uma ligação estável. E se ela dependesse demais de mim? Para lidar com esse medo, por 2 vezes, ela já tinha deixado nossa terapia e voltado, sempre lutando para se manter longe do que chamava de sua fixação. Nas 2 vezes, ela desistiu sem aviso prévio. Na primeira delas, comunicou durante a sessão que precisava parar, e a única maneira de fazer isso era sair rapidamente. Depois, literalmente levantou-se e disparou para a porta da sala. Eu deveria saber que algo estava para acontecer quando ela não colocou o conteúdo da bolsa nos braços da poltrona e deixou a manta jogada sobre a cadeira. 2 meses depois, perguntou se poderia voltar para uma sessão para discutir um problema com sua prima, mas quando chegou, ficou claro que sua depressão havia voltado. Então permaneceu por 3 meses. Justo quando começou a se sentir melhor e a fazer algumas mudanças positivas, 1 hora antes de sua sessão,
ela me enviou um e-mail explicando que, de uma vez por todas, precisava parar. Estava se referindo à terapia. A bebedeira continuava. Então, uma noite, Charlotte estava dirigindo para casa vindo de uma festa de aniversário e bateu num poste. Telefonou-me na manhã seguinte, depois que a polícia acusou-a de dirigir embriagada. Eu não vi aquilo de jeito nenhum. Ela me disse depois de chegar usando um gesso. E não estou falando só do poste. Seu carro havia tido perda total, mas milagrosamente ela só acabou com um braço quebrado. Vai ver, ela disse pela primeira vez, eu tenho um problema com bebida e não com a minha terapeuta. Mas um ano depois ela continuava bebendo quando conheceu o cara. Capítulo 29. O estuprador. No horário marcado para John, minha luz verde acende-se. Caminho pelo corredor até a sala de espera, mas quando abro a porta, a cadeira usada normalmente por John está vazia, a não ser por um saco de comida embalada para a viagem. Por um minuto, penso que ele possa estar no banheiro no fim do corredor, mas a chave pública ainda está pendurada no gancho. Especulo se John está atrasado, afinal de contas, presumivelmente ele pediu a comida ou se decidiu não vir hoje por causa do acontecido na semana passada. Aquela sessão havia começado normalmente, como sempre. O entregador trouxe nossas saladas chinesas de frango e depois John reclama sobre o molho concentrado demais e dos hashis frágeis demais. Foi direto ao assunto. Eu estava pensando sobre a palavra terapeuta em inglês, therapist. Ele começou. Comeu uma porção de salada. Você sabe, se ela for dividida em duas, eu sabia onde aquilo iria parar. Therapist é soletrado da mesma maneira que the rapist, o estuprador. É uma brincadeira comum no mundo da terapia. Sorri. Eu me pergunto se você está tentando me dizer que às vezes é difícil estar aqui. Sem dúvida, eu havia sentido isso com Wendell, especialmente quando seus olhos pareciam me perfurar e não havia onde me esconder. Durante o dia, os terapeutas escutam os segredos e as fantasias das pessoas, sua vergonha e seus fracassos invadindo os espaços que elas normalmente mantêm privados. Então, bum, a hora acaba, simples assim. Somos estupradores emocionais? Difícil estar aqui, John disse. Não, você pode ser um pé no saco, mas aqui não é o pior lugar para se estar. Então você acha que eu sou um pé no saco? Foi preciso certo esforço para não enfatizar o eu como em. Então você acha que eu sou um pé no saco? Claro, John respondeu. Você vive fazendo umas drogas de umas perguntas. Hã? Como quais? Como essa. Concordei com a cabeça. Dá para perceber o quanto isso deve te irritar. John animou-se. Dá? Dá. Acho que você prefere me manter à distância enquanto estou tentando te conhecer. E lá vamos nós de novo. John revirou os olhos drasticamente. No mínimo uma vez por sessão, menciono nosso padrão, minha tentativa de me conectar com ele e a tentativa dele de fugir. Pode ser que ele resista a reconhecer isso agora, mas vejo com prazer sua resistência, porque ela é uma pista de onde se acha o ponto crucial do trabalho. Ela sinaliza em que um terapeuta precisa prestar atenção durante o estágio, sempre que nós, estagiários, sentíamos-nos frustrados com pacientes resistentes, nossos supervisores aconselhavam: a resistência é uma amiga do terapeuta. Não lute contra ela, siga. Em outras palavras, antes de qualquer coisa, tente imaginar seu porquê. Enquanto isso, eu estava interessada na segunda parte do que John tinha dito. Só para ser mais irritante, continuei. Vou te fazer outra pergunta. Você disse que este não é o pior lugar para se estar. Qual é o pior? Você não sabe? Dei de ombros. Não, os olhos de John saltaram. Jura? Assenti. Ah,
Tenha dó, você sabe, ele disse. Adivinhe. Eu não queria entrar numa luta de poder com John, então dei um palpite. No trabalho, quando você não sente que as pessoas te entendem, em casa, com Margot, quando sente que a está decepcionando, John fez o som de uma campainha de programa de competição. Errado. Comeu outra porção de salada, depois levantou os rachis no ar para pontuar suas palavras. Eu vim aqui. Pode ser que você se lembre ou não, porque estava tendo dificuldade para dormir. Notei sua indireta ou não. Eu me lembro, eu disse. Ele soltou um suspiro enorme, como se invocasse a paciência de um Gandhi. Então, Sherlock, se tenho problema para dormir, onde você acha que para mim é difícil estar atualmente? Aqui, eu quis dizer, você tem dificuldade em estar aqui, mas na hora certa conversaremos a respeito. Na cama? Eu disse, bingo. Esperei que ele elaborasse, mas ele voltou para sua salada. Ficamos sentados juntos enquanto ele comia e extingava seus rachis. Você não vai dizer nada? Gostaria de escutar, mas eu disse. No que você pensa enquanto tenta dormir? Puxa vida, você está com algum problema de memória hoje? No que você acha que eu penso? Tudo o que eu te conto toda semana, trabalho, meus filhos, Margot. John prosseguiu, contando uma discussão que havia tido com Margot na noite anterior sobre se sua filha mais velha deveria ganhar um celular em seu 11º aniversário. Margot queria que ela o tivesse por segurança agora que Grace viria da escola para casa a pé com as amigas e John achava que a mãe estava sendo super protetora. São 2 quarteirões, John disse a ela. Além disso, se alguém tentar sequestrá-la, Grace não vai poder dizer: Ei, com licença, senhor sequestrador, deixe-me dar uma paradinha aqui por um segundo, tirar meu celular da mochila e ligar para minha mãe. E a não ser que o sequestrador seja um completo idiota, o que ele poderia ser, tudo bem, mas provavelmente é só um filho da puta doente. A primeira coisa que ele vai fazer, se raptar a filha de alguém, é procurar um celular na mochila dela e se desfazer dele ou destruí-lo, para que a gente não possa rastrear sua localização. Então, qual é o sentido de um celular? O rosto de John tinha ficado vermelho, estava realmente exaltado. Desde nossa ligação por Skype no dia seguinte ao que Margot insinuou que poderia ir embora, as coisas entre eles tinham se acalmado. Segundo John tinha contado, ela vinha tentando escutar mais. Tentava chegar em casa mais cedo depois do trabalho, mas na verdade o que me parecia é que ela estava, como disse, apaziguando-a, enquanto que ela provavelmente queria era exatamente aquilo que eu e John estávamos tendo dificuldade, sua presença. John embrulhou as sobras do seu almoço na embalagem para a viagem e a arremessou para o outro lado da sala, onde ela caiu em um baque na lata de lixo. E é por isso que não consegui dormir, ele continuou, porque uma menina de 11 anos não precisa de um celular e sabe de uma coisa? Ela vai ganhar um de qualquer jeito, porque se eu bater o pé, Margot vai ficar de cara feia e me dizer de novo de um jeito passivo-agressivo que quer ir embora. E sabe por que isso? Por causa do terapeuta idiota dela, Wendell. Tentei imaginar o Wendell escutando a versão dessa história vinda de Margot. A gente estava conversando sobre dar um celular para Grace no seu aniversário e John simplesmente perdeu as estribeiras. Visualizei Wendell na posição C, usando sua calça caqui e seu cardigan, olhando Margot com a cabeça inclinada. Imaginei-o fazendo uma pergunta estilo Buda sobre a possibilidade de ela estar curiosa com o porquê de John ter tido uma reação tão exagerada. Imaginei que, quando a sessão deles terminasse, Margot teria uma visão literalmente diferente dos motivos de John, exatamente como eu tinha passado a ver os atos do namorado como não tão
sociopatas. E sabe o que mais ela vai contar para aquele terapeuta idiota? John continuou. Vai contar que a porra do marido dela não pode fazer sexo com ela porque quando fui para a cama na mesma hora que ela, em vez de terminar meus e-mails a propósito, outra coisa que estou fazendo para deixá-la feliz, estava tão louco da vida que não quis transar. Ela se aproximou de mim, mas eu disse que estava cansado e não me sentia bem, como uma dona de casa nos anos 50 com dor de cabeça. Deus do céu! Às vezes, nossos estados emocionais podem mesmo afetar nossos corpos, eu disse, tentando normalizar aquilo para John. Dá para deixarmos meu pênis fora disso? Este não é o foco da nossa questão. O tema sexo aparece em quase todos os pacientes que atendo da mesma maneira que o amor. Mais cedo tinha perguntado a John sobre sua vida sexual com Margot, considerando as dificuldades no relacionamento deles. É comum acreditar-se que a vida sexual das pessoas reflete seus relacionamentos, que um bom relacionamento equivale a uma boa vida sexual e vice-versa. Mas isso só é verdade às vezes. Com a mesma frequência, existem pessoas que têm relacionamentos extremamente problemáticos e um sexo fantástico, e pessoas profundamente apaixonadas, mas que não reagem com a mesma intensidade entre quatro paredes. John havia me contado, então, que a vida sexual deles era ok. Quando perguntei o que ok significava, ele disse que sentia atração por Margot e gostava de fazer sexo com ela, mas que eles iam para a cama em horários diferentes, então isso acontecia com menos frequência do que no passado. Mas era muito comum ele se contradizer a certa altura. Ele disse que tendia a iniciar o sexo, mas que Margot não queria. Outra vez, disse que, em geral, ela tomava a iniciativa, mas só se eu faço o que ela quer durante o dia. Uma vez, disse que eles tinham conversado sobre seus desejos e necessidades sexuais. Em outra, disse: temos feito sexo um com o outro por mais de uma década. O que tem para conversar a respeito? A gente sabe o que o outro quer. Agora, eu já tinha a sensação de que John estava tendo problema para ter uma ereção e se sentia humilhado. O foco da questão, John continuou, é que existem dois pesos e duas medidas em nossa casa. Se Margot estiver cansada demais para fazer sexo numa noite, eu relevo, não a encurralo na manhã seguinte enquanto ela está com a escova de dentes na boca e digo: aqui ele fez novamente sua imitação de Oprah. Sinto muito que você não estivesse se sentindo bem ontem à noite. Talvez a gente consiga arrumar um tempo para se relacionar hoje à noite. John olhou para o teto e balançou a cabeça. Os homens não falam assim, não dissecam cada coisinha e acham que aquilo tem um significado. Ele fez aspas no ar quando disse a palavra significado. É como cutucar uma casca de ferida em vez de deixá-la sossegada. Exatamente, John concordou. E agora eu sou o vilão, a menos que ela possa tomar todas as decisões. Se tem uma opinião, não estou vendo, mas aspas no ar. Quais são as necessidades de Margot? Então, Grace entra na discussão e diz que não estou sendo razoável, que todo mundo tem celular e é 2 contra 1, as meninas venceram. Ela realmente disse isso? As meninas venceram? Agora que ele tinha terminado com as aspas no ar, abaixou os braços. Então que percebo que parte do que estava me deixando maluco e dificultando o meu sono é que há um excesso de estrogênio na casa e ninguém entende meu ponto de vista. Ruby vai entrar no ensino fundamental no ano que vem, mas já se comporta como sua irmã mais velha, e Gabi está ficando muito emocional, como se fosse adolescente. Sou um voto vencido em minha própria casa, e todos querem alguma coisa de mim,
a cada minuto. Ninguém entende que eu também possa precisar de alguma coisa, como paz, sossego e alguma voz sobre o que acontece. Gabi, John ergue o corpo. O quê? Você disse que Gabi estava ficando muito emocional? Estava querendo dizer Gracie. Conferi rapidamente minha memória. Sua filha de 4 anos era Ruby e a mais velha Gracie. Ele não tinha acabado de dizer que Gracie queria um celular de presente de aniversário? Ou eu tinha entendido errado? Seria Gabriela? Gabi poderia virar Gabi? Da mesma maneira que algumas meninas chamadas de Charlotte são chamadas de Charlie hoje em dia? Certa vez eu tinha confundido Ruby com Rosie, o cachorro deles, mas tinha toda certeza de que o nome de Gracie estava certo. Falei. Ele pareceu nervoso, mas se recuperou rapidamente. Bom, quis dizer Gracie. É óbvio que estou com falta de sono, como eu te disse, mas você conhece algum Gabi? Algo na reação de John fez com que eu suspeitasse que isso não se tratasse apenas de insônia. Perguntei-me se Gabi seria alguém significativo em sua vida, como um de seus irmãos, um amigo de infância, o nome do pai dele? Essa é uma conversa idiota, John disse, desviando os olhos. Eu quis dizer Gracie. Às vezes um charuto não passa de um charuto, Dr. Freud. Ficamos os dois calados. Quem é Gabi? Perguntei com delicadeza. John ficou em silêncio por um longo tempo. Seu rosto passou por uma série de expressões em rápida sessão, como o vídeo acelerado de uma tempestade. Isso era novidade, em geral. Ele tinha duas modalidades, zangado e engraçadinho. Acabou olhando para o seu tênis, os mesmos tênis xadrez que eu tinha visto em nossa chamada por Skype, e mudou para o modo mais seguro, neutro. Gabe é meu filho, John disse tão baixinho que mal pude escutá-lo. Que tal essa reviravolta no caso, Sherlock? Então, agarrou seu celular, saiu pela porta e fechou-a ao passar. Agora cá estou eu, uma semana depois, parada na sala de espera vazia, e não sei ao certo o que fazer com o fato de nossos almoços terem chegado, mas John não. Não soube dele desde a revelação, mas tenho pensado nele. Gabe é meu filho, ecoou pela minha mente nos momentos mais aleatórios, principalmente na hora de dormir. Isso pareceu um clássico exemplo de identificação projetiva. Na projeção, um paciente atribui suas crenças a outra pessoa. Na identificação projetiva, ele se insere em outra pessoa. Por exemplo, um homem pode se sentir zangado com o seu chefe no trabalho, então chega em casa e diz para a esposa: Você parece zangada. Ele está projetando porque a esposa não está zangada. Por outro lado, na identificação projetiva, o homem está zangado com o chefe, volta para casa e, essencialmente, insere sua raiva em sua companheira, fazendo com que, de fato, ela fique zangada. A identificação proje- a identificação projetiva é como jogar uma batata quente para outra pessoa. O homem já não precisa sentir sua raiva, já que agora ela vive dentro da sua companheira. Falei sobre a sessão de John no meu grupo de aconselhamento de sexta-feira, assim como ele andara deitado na cama com um turbilhão de pensamentos em sua mente. Contei ao grupo que agora eu estava fazendo a mesma coisa e, ao conter toda a sua ansiedade, provavelmente ele estava dormindo como um bebê. Enquanto isso, minha memória rebobinou. O que fazer com a bomba que ele havia detonado antes de sair pela porta? John tem um filho da juventude? Estaria levando uma vida dupla? Margot sabe? Revi nossa sessão depois do jogo dos Lakers, quando ele comentou o fato de eu e meu filho estarmos de mãos dadas. Aproveite enquanto dure. O que John fez, pelo menos a parte de ir embora, não é incomum.
especialmente em terapias de casais. Os pacientes ocasionalmente vão embora quando se sentem encurralados por sentimentos intensos. Às vezes, essa pessoa se beneficia de um telefonema do terapeuta, particularmente se o motivo de sua saída tiver a ver com sentimentos mal compreendidos ou feridos. Mas, com frequência, é melhor deixar os pacientes a sós com seus sentimentos, se situando e depois trabalhar com isso com eles na sessão seguinte. Meu grupo de aconselhamento acreditava que se John já estivesse se sentindo encurralado pelas pessoas à sua volta, um telefonema meu poderia ser além da conta. Todos concordaram. Recue, não o pressione e espere que volte. Só que hoje ele não está aqui. Pego a embalagem para a viagem sem identificação na sala de espera e olho para me certificar de que seja nossa. Dentro há 2 saladas chinesas de frango e o refrigerante de John. Será que ele se esqueceu de cancelar o pedido ou está usando a comida para se comunicar comigo, fazendo com que sua ausência seja notada? Às vezes, quando as pessoas não aparecem, fazem isso para punir o terapeuta e mandar uma mensagem: "Você me deixou nervoso." E, às vezes, eles tentam fazer isso para evitar não apenas o terapeuta, mas eles mesmos. Evitar o confronto com sua vergonha ou dor, ou com a verdade que sabem que precisam revelar. As pessoas comunicam-se através de seu comportamento, se são pontuais ou chegam atrasadas, se cancelam um horário antecipadamente ou simplesmente não aparecem. Vou até a cozinha, coloco a sacola de comida na geladeira e resolvo usar o horário para atualizar as observações no prontuário. Ao chegar à minha mesa, noto que tem alguns recados de voz. O primeiro é de John. Oi, sou eu. Começa sua mensagem. Merda, me esqueci completamente de cancelar. Até que meu celular bipou logo agora, com nosso compromisso. Normalmente, minha assistente agenda tudo, mas como eu mesmo lido com a parte da terapia, seja como for, não vou poder ir hoje. O trabalho está uma loucura e não dá para eu sair. Sinto muito. Meu primeiro pensamento é que John precise de algum espaço e vá voltar na próxima semana. Imagino que tenha lutado até o último minuto quanto a vir ou não hoje, e foi por isso que não telefonou antes. E esse é também o motivo para que o pedido automático de comida tenha aparecido aqui sem ele. Mas então, ouço minha próxima mensagem. Ei, sou eu de novo. Então, na verdade, eu não me esqueci de telefonar. Há uma longa pausa, tão longa que acho que John possa ter desligado. Estou prestes a apertar o apagar quando ele finalmente continua. Eu ia te contar que não vou mais fazer terapia, mas não se preocupe, não é porque você seja uma idiota. Percebi que se não estou conseguindo dormir, deveria arrumar um remédio para isso, é óbvio. Então eu comprei e problema resolvido. É melhor viver pela química. Quanto ao outro assunto que falamos, você sabe todo o estresse que eu venho sofrendo. Acho que a vida é isso, e se eu conseguir dormir, vou ficar menos perturbado com tudo. Os idiotas sempre serão idiotas e não existe remédio para isso, certo? Teríamos que medicar metade da cidade se houvesse. Ele ri da própria piada, a mesma risada de que me lembro quando disse que eu seria como sua amante e sua risada é seu escudo. Seja como for, ele continua. Sinto muito pelo aviso de última hora e sei que te devo por hoje. Não se preocupe, sou ponta firme nisso. Ele ri de novo e depois desliga. Olho para o telefone. É isso? Nenhum obrigado? Nem mesmo um tchau no final? Simplesmente acabou? Eu esperava algo do tipo pudesse acontecer após as primeiras sessões, mas agora que eu estava atendendo por quase 6 meses, fico surpresa com essa partida repentina. À sua própria maneira, John parecia estar construindo uma ligação comigo, ou talvez eu é que estivesse construindo uma ligação com ele.
Acabei sentindo um afeto verdadeiro por John a ver flashes de humanidade por dentro da sua fachada antipática. Penso nele e em seu filho Gabe, um menino ou homem feito que pode ou não conhecer o pai. Especulo se em algum nível John quer me deixar com o ônus desse mérito. Um grande foda-se por não ajudá-lo a se sentir melhor com a rapidez necessária. Toma essa, Sherlock, sua idiota. Quero que John saiba que estou aqui. Comunicar de algum modo que ele pode lidar com o que quer que traga para a terapia. Quero que saiba que é seguro conversar sobre Gabe aqui, por mais que essa situação ou esse relacionamento possa ser difícil. Ao mesmo tempo, quero respeitar o ponto em que ele está agora. Não quero ser a estupradora. Mas teria sido muito melhor dizer tudo isso pessoalmente. Em minha documentação de conhecimento entregue aos pacientes antes de iniciar o tratamento, recomendo que eles participem de, no mínimo, 2 sessões de término. Discuto isso no início com os novos pacientes, assim, se algo os deixar nervosos durante o tratamento, eles não precisam agir impulsivamente para se livrar dos sentimentos desconfortáveis, mesmo que achem que seja melhor parar, pelo menos será uma decisão ponderada para que possam ir embora sentindo que fizeram uma escolha cuidadosa e analisada. Enquanto tiro alguns prontuários de pacientes, lembro-me de algo que John disse enquanto deixava escapar o deslize sobre Gabe. Há um excesso de estrogênio na casa e ninguém entende meu ponto de vista. Sou voto vencido. Todos querem alguma coisa de mim. Ninguém entende que eu também possa precisar de alguma coisa, como paz, sossego e alguma voz sobre o que acontece. Agora faz sentido, Gabe poderia neutralizar um pouco do estrogênio. Talvez John ache que Gabe o compreende ou entenderia se participasse da vida de John. Pouso minha caneca e ligo para ele. Quando sua saudação da caixa postal termina, digo: Oi, John. É a Lori. Recebi sua mensagem e agradeço o fato de me comunicar. Acabei de pôr nosso almoço na geladeira e pensei na semana passada, quando você disse que ninguém entendia que você também poderia precisar de alguma coisa. Acho que você tem razão, que precisa de algo, mas não tenho certeza de que ninguém entenda isso. Todo mundo precisa de algumas coisas, geralmente uma porção delas. Gostaria de saber quais são as suas necessidades. Você mencionou precisar de paz e sossego, e talvez encontrar isso na turbulência da sua mente vai envolver Gabe. Talvez não, mas não precisamos conversar sobre Gabe caso você não queira. Estarei aqui se mudar de ideia e decidir que quer vir na semana que vem para continuar nossa conversa. Mesmo que seja apenas pela última vez, minha porta está aberta para você. Tchau, por enquanto. Faço uma anotação no prontuário de John e depois o fecho, mas ao me inclinar sobre o arquivo, decido não guardá-lo hoje, na sessão de pacientes terminados. Lembro-me do quanto era difícil para nós, alunos da Faculdade de Medicina, aceitar que alguém tivesse morrido e que não havia nada mais que pudéssemos fazer. Ter que ser a pessoa a declarar a morte, dizer em voz alta aquelas palavras temíveis: hora da morte, olho para o relógio, 15h17. Vamos esperar mais uma semana, penso, ainda não estou pronta para isso. Capítulo 30. Pontualmente. No meu último ano da graduação, tive que fazer um estágio clínico como trainee. O estágio de trainee é como uma versão light das 3.000 horas de residência que vêm mais tarde e são exigidas para o licenciamento. A essa altura, eu tinha feito o trabalho de conclusão do curso participando de dramatizações e assistindo a inúmeras horas de vídeo de terapeutas renomados em plena atividade.
Também tinha me sentado atrás de um espelho unidirecional e observado nossos professores mais competentes em sessões de terapia em tempo real. Agora, era hora de entrar em uma sala com meus próprios pacientes, assim como a maioria dos trainees nessa área. Eu faria isso sob supervisão em uma clínica comunitária bem semelhante à maneira como os médicos residentes fazem seu treinamento em hospital-escola. No meu primeiro dia, imediatamente após a orientação, minha supervisora entrega-me uma pilha de prontuários e explica-me que o de cima será meu primeiro caso. O prontuário contém apenas informações básicas: nome, data de nascimento, endereço, números de telefone. A paciente Michele, que tem 30 anos, indicou o namorado como seu contato de emergência, chegará em 1 hora. Se parecer estranho que essa clínica permita que eu, uma pessoa com zero experiência em terapia, assuma o tratamento de alguém, trata-se simplesmente da maneira como os terapeutas são treinados fazendo-a. A faculdade de medicina também era uma prova de fogo. Os alunos aprendiam os procedimentos através do método veja, faça, ensine. Em outras palavras, você observava um médico, digamos, apalpando um abdômen, você mesmo apalpava o abdômen seguinte e depois ensinava a outro aluno. Voilá, você foi considerado competente para apalpar abdômenes. No entanto, para mim, a terapia parecia diferente. Achei que realizar uma tarefa concreta com etapas específicas, como apalpar um abdômen ou inserir uma intravenosa, era menos estressante do que descobrir como aplicar as numerosas teorias psicológicas abstratas que tinha estudado nos últimos anos às centenas de situações possíveis que um paciente terapêutico pudesse apresentar. Ainda assim, enquanto vou até a sala de espera conhecer Michele, não estou terrivelmente preocupada. Essa sessão inicial de 50 minutos é uma captação, o que significa que vou reunir um histórico e estabelecer algumas relações com a moça. Só preciso reconhecer informações usando um conjunto específico de perguntas como guia. Depois levo esses resultados para minha supervisora de modo a podermos planejar um tratamento. Passei anos como jornalista fazendo perguntas de sondagem e estabelecendo um clima confortável com pessoas que não conhecia. Quão difícil isso pode ser, penso. Michele é alta e magra demais. Suas roupas estão amarrotadas, o cabelo maltratado e pele macilenta. Depois de nos sentarmos, começo perguntando o que há atrás aqui, e ela me conta que, recentemente, vem tendo dificuldade para fazer qualquer coisa, exceto chorar. Então, como uma deixa, ela começa a chorar. E quando digo chorar, quero dizer uivar da maneira que alguém poderia fazer ao ser informado de que a pessoa que mais ama no mundo acaba de morrer. Não existe preâmbulo, nenhuma umidade nos olhos que leve um fraco chuvisco e, gradualmente, a um aguaceiro. Este é um tsunami nível 4. Todo o seu corpo se esconde, pinga muco do seu nariz, da garganta, emanam ruídos asmáticos e, francamente, não sei bem como é que ela consegue respirar. A sessão começou há 30 segundos. Não foi assim que as captações simuladas transcorreram na faculdade, a não ser que você tenha se sentado numa sala silenciosa, sozinha, com um desconhecido aos soluços, você realmente não sabe o quanto isso é, ao mesmo tempo, estranho e íntimo. Para tornar a situação ainda pior, não tenho um contexto para esse ataque, porque ainda não cheguei na parte do histórico, não sei nada sobre essa pessoa extremamente perturbada, sentada a poucos centímetros de mim. Não sei ao certo o que fazer nem para onde olhar.
Se eu olhar diretamente para ela, ela se sentirá constrangida? Se eu olhar para o outro lado, se sentirá ignorada? Deveria dizer algo para me relacionar com ela ou esperar que acabe de chorar? Estou tão desconfortável que tenho medo de soltar uma risadinha nervosa. Tento me manter focada, pensando na minha lista de perguntas e sei que deveria perguntar há quanto tempo ela se sente assim, histórico da condição presente, que quão grave tem sido, se aconteceu algo que provocasse isso, evento precipitante. Não faço nada. Gostaria que, nesse momento, minha supervisora estivesse na sala comigo. Sinto-me totalmente inútil. O tsunami continua sem sinal de amainar. Considero dar um tempo, imaginando que logo ela ficará sem energia e em seguida pronta para falar, como acontecia com meu filho quando pequeno, depois de ter um ataque de birra. Mas a coisa continua e continua. Por fim, decido dizer alguma coisa, mas assim que as palavras saem dos meus lábios, fico convencida de que acabei de soltar a coisa mais estúpida que qualquer terapeuta já disse no histórico da profissão. Digo, você parece mesmo deprimida. Assim que digo isso, sinto-me mal por essa mulher, como se devesse pontuá-lo com um grande "dã". Essa pobre deprimida de 30 anos está sofrendo tremendamente e não está vindo aqui para uma trainee em seu primeiro dia. Posso afirmar o óbvio. Enquanto procuro pensar em como corrigir meu erro, me pergunto se ela pedirá outra terapeuta. Tenho certeza de que não irá querer ser tratada por alguém como eu, mas em vez disso, Michele para de chorar, com a mesma rapidez com que começou. Enxuga as lágrimas com um lenço de papel e respira fundo, demoradamente. Então, dá um meio sorriso. É, ela diz, estou numa depressão fodida. Parece quase eufórica em dizer isso em voz alta. Ela me conta que é a primeira vez que alguém diz a palavra deprimida referindo-se a seu estado. Ela continua explicando que é arquiteta e que tem sido um relativo sucesso, fazendo parte de uma equipe que projetou alguns prédios bem conceituados. Diz que sempre foi melancólica, mas que ninguém de fato sabe a extensão disso, porque em geral é sociável e agitada. No entanto, há cerca de um ano, notou uma mudança. Seu nível de energia baixou, bem como seu apetite. Só o fato de sair da cama pela manhã parecia um enorme esforço. Não dormia bem. Sentiu acabar o amor que nutria pelo namorado com quem morava, mas não estava certa se era por estar tão deprimida ou por ele não ser a pessoa certa para ela. Nos últimos meses, chorava escondido todas as noites no banheiro enquanto o namorado dormia, tomando cuidado para não acordá-lo. Nunca chorou na frente de ninguém, como acabou de fazer comigo. Ela chora mais um pouco e, em meio a lágrimas, diz: Isso é como o yoga emocional. O que a trouxe aqui agora, confessa, é que seu trabalho começou a ficar desleixado e seu chefe reparou. Não consegue se concentrar porque todo o seu foco está em tentar não chorar. Deu uma olhada nos sintomas da depressão e identificou todos eles. Nunca fez terapia, mas sabe que precisa de ajuda. Ninguém, ela diz olhando-me nos olhos, nem seus amigos, nem o namorado ou a família sabe o quanto está deprimida. Só eu. Eu, a trainee, que nunca praticou terapia. Se alguma vez você quiser uma prova de que aquilo que as pessoas mostram online é uma versão mais bonita da vida delas, torne-se terapeuta e dê um Google nos seus pacientes. Mais tarde, quando dei um Google em Michele por estar preocupada, rapidamente aprendi a nunca mais fazer isso, a sempre deixar os pacientes serem os únicos narradores das suas histórias. Surgiram várias páginas com resultados.
Vi imagens dela recebendo um prêmio respeitado, sorrindo em um evento, em pé ao lado de um rapaz bonito, parecendo equilibrada e confiante, em paz com o mundo, em uma foto de página inteira em uma revista online. Ela não tinha nenhuma semelhança com a pessoa sentada à minha frente naquela sala. Agora, converso com Michelle sobre sua depressão. Descubro que ela está pensando em suicídio e tenho uma dimensão do quanto ela é funcional. Qual é o seu sistema de apoio e o que ela faz para resistir? Estou atenta ao fato de que preciso levar um histórico para minha supervisora. A clínica precisa disso para seus registros, mas sempre que pergunto algo, Michelle desvia o assunto, o que nos leva em uma direção totalmente diferente. Reencaminho sutilmente, mas isso inevitavelmente nos leva para outro rumo, e tenho plena consciência de que não estou chegando a lugar algum com o histórico. Decido apenas escutar por um tempo, mas não consigo bloquear completamente meus pensamentos. Será que os outros trainees sabem como fazer isso na primeira vez? A pessoa pode ser despedida desse trabalho em seu primeiro dia? E quando Michelle recomeça a chorar, será que existe alguma coisa que eu possa fazer ou dizer que a ajude, nem que seja um pouquinho antes que ela vá embora? Espere. Quantos minutos restam? Olho para o relógio na mesa ao lado do sofá. Passaram-se 10 minutos. Não, penso. Com certeza estamos aqui há mais de 10 minutos. Está mais para 20 ou 30 ou não faço ideia. Só foram 10? Agora Michelle está entrando em grandes detalhes sobre todas as maneiras pelas quais ela sabotou sua vida. Volto a escutar, depois olho mais uma vez para o relógio. Continuam 10 minutos de sessão. É então que percebo os ponteiros não estão se mexendo. A bateria deve ter acabado. Meu celular está em outra sala e, embora seja provável que Michelle tenha um em sua bolsa, não posso chegar a ponto de lhe perguntar as horas no meio de sua história. Ótimo. E agora? Deveria dizer arbitrariamente nosso horário terminou, mesmo que eu não faça ideia se decorreram 20, 40 ou 60 minutos? E se eu interromper cedo demais ou tarde demais, devo atender meu segundo novo paciente depois dela? Será que ele está sentado na sala de espera, imaginando se me esqueci de sua consulta? Entrando em pânico, já não presto muita atenção no que Michelle está dizendo, então escuto isso. Já acabou? Foi mais rápido do que eu esperava. Hã? Digo. Michelle aponta para algum lugar atrás da minha cabeça e eu me viro para olhar. Há um relógio na parede logo atrás de mim, para que os pacientes possam ver as horas. Ah, eu não fazia ideia, e espero que ela não faça ideia de que eu não fazia ideia. Só sei que meu coração está disparado e que, embora a sessão tenha passado rápido para Michelle, para mim pareceu uma eternidade. Seria preciso prática até que eu viesse a sentir por instinto o ritmo de cada sessão, saber que havia um arco em cada hora, que as partes mais intensas no terço médio e que seria preciso 3, 5 ou 10 minutos para o paciente se recompor, dependendo da sua fragilidade do assunto em questão, do contexto. Levaria anos para eu aprender o que deveria ou não ser mencionado, quando e como trabalhar com o tempo disponível para conseguir o máximo do seu rendimento. Acompanho Michelle até a saída, envergonhada por ficar perturbada e distraída, por não reunir seu histórico e ter que me reportar à minha supervisora de mãos vazias. Durante toda a graduação, nós, estudantes, tínhamos aguardado o grande dia, quando perderíamos nossa virgindade terapêutica, e agora penso, a minha acabou sendo mais vergonha do que emoção. Então, o alívio.
discutindo a sessão naquela tarde com a minha supervisora, ela diz que, apesar da minha falta de jeito, eu me saí bem. Tinha feito companhia a Michele em seu sofrimento, o que para muitas pessoas pode ser uma experiência incomum e poderosa. Na próxima vez, não vou me preocupar tanto em ter que fazer alguma coisa para impedi-lo. Estive lá para escutá-la quando ela precisou descarregar o segredo opressivo de sua depressão. Na terminologia da teoria terapêutica, eu tinha me reunido com a paciente onde ela estava, a captação histórica que se danasse, anos depois, já tendo feito milhares de primeiras sessões e o recolhimento de informações se tornado algo natural e instintivo, eu usaria um barômetro diferente para julgar como a coisa andou. O paciente sentiu-se compreendido? Sempre me surpreende que alguém possa entrar numa sala como um estranho e depois, passados 50 minutos, sair sentindo-se compreendido. O paciente sentiu-se compreendido? Sempre me surpreende que alguém possa entrar numa sala com um estranho e depois, passados 50 minutos, sair sentindo-se compreendido, mas isso acontece quase sempre. Quando não, o paciente não volta. E como Michele voltou, algo deu certo. Quanto à confusão do relógio, no entanto, minha supervisora não mediu suas palavras. Não enrole seus pacientes. Ela deixou sua fala fazer efeito, depois explicou que se eu não souber alguma coisa, deveria simplesmente dizer não sei. Se estava confusa com o tempo, deveria ter dito a Michele que precisava sair da sala um segundo para trazer um relógio que funcionasse, de modo a não me distrair. Se for para eu aprender alguma coisa nesse estágio, minha supervisora enfatiza, é que não posso ajudar ninguém se não for autêntica naquela sala. Eu tinha me preocupado com o bem-estar de Michele, tinha querido ajudar, tinha feito o possível para escutar. Tudo isso são ingredientes chaves para o começo de um relacionamento. Agradeci-lhe e dirigi-me para a porta, mas minha supervisora acrescenta: não deixe de obter esse histórico nas próximas 2 semanas. Nas sessões seguintes, consigo o necessário para o formulário de admissão da clínica, mas fica claro para mim que não passa disso, um formulário. Leva-se um tempo para escutar a história de alguém e para que a pessoa a conte. E como a maioria das histórias, inclusive a minha, ela quica por todo canto antes que se saiba qual é realmente a trama.